cilindros, você vê aqui no exemplo, ele tem mostrando a amplitude de cada fuso dele, e aqui já seria a representação final, com todos os fusos. É o que a gente acaba sendo mais utilizado. Hoje em dia, a projeção UTM, ela é utilizada em parceria com vários sistemas de referência. No nosso sistema, a gente utiliza o SGR brasileiro, ele utiliza o SIRGAS 2000 e juntamente com a projeção UTM para a determinação de coordenadas. Assim, não é algo que é tão importante vocês entenderem como funciona, eu não me aprofundei muito, mas é sempre importante saber que existe e que é, existem outros tipos. O que eu vejo muito por aí, principalmente de profissionais de outras áreas, principalmente engenheiros civis, é que a galera chega lá e fala: eu tenho um projeto aqui e o órgão que pediu esse projeto diz que ele tem que estar em SIRGAS 2000 em UTM. Ele está em SIRGAS 2000, mas aí eu posso chegar aqui e dizer que está em UTM, né? Aí eu digo, não, a gente tem que saber diferenciar se esse sistema vai estar em UTM ou não. Assim como a gente tem que saber dizer se ele vai estar em SIRGA 2000 ou em algum outro tipo de sistema de referência. Aqui a principal diferença entre os sistemas geodésicos de referência é se ele seria geocêntrico ou local. O sistema geocêntrico ele possui como referência o centro de massas da Terra, e esse é o que é mais utilizado. Mas já foi utilizado há algum tempo atrás os sistemas com referencial local, que era como o SAD-69, que foi utilizado antes do SIRGAS. Esse sistema ele vai ter o referencial dele em um ponto pré-determinado, diferente do geocêntrico, que seria o centro de massas da Terra. Ah, sim, só voltando aqui. O porquê é importante a gente utilizar o sistema geocêntrico? O sistema geocêntrico é um sistema que pode ser utilizado em qualquer lugar do planeta, tendo a mesma referência. Já o local, como ele já fala, seria apenas no local daquela superfície de referência que foi adotada. Aqui a gente tem alguns exemplos de problemas que são muito comuns, por incrível que pareça, parece até brincadeira, quando a gente trabalha com sistemas de referência diferentes. Cima foi até um problema que aconteceu comigo, que a gente tinha a localização real de uma propriedade e com as coordenadas seguindo o sistema geodésico brasileiro, que ia estar em SIGAS 2000 e a projeção UTM, e a gente recebeu um outro levantamento que, segundo as pessoas que fizeram, ele estaria também seguindo o sistema de referência. Mas aí a gente acabou percebendo essa distorção. Se vocês repararem aqui no cantinho, na quina, nesse vértice aqui do levantamento, entre o levantamento ou a localização real que a gente levantou acabou tendo que ir lá no local e fazer um levantamento interno para determinar as coordenadas. E esse vermelho, que foi o que a gente recebeu, teve uma diferença de 58 metros. E um deslocamento aqui com um ângulo de 45 graus. A partir do você conhecendo o sistema de referência e hoje em dia em alguns softwares como o ArcGIS, o QGIS, ele já tem alguns parâmetros definidos e você consegue fazer essas conversões lá, desde que você saiba de qual sistema de referência você está partindo, a gente consegue determinar, de acordo com as distorções, qual o sistema que o levantamento está. Nesse caso aqui, o vermelho, eles tinham feito o levantamento de forma correta, mas aí eles adotaram o sistema SAD-69 e não SIGA 2000. Por isso que a gente teve esse deslocamento. Então, aqui a parte que já realmente importa para a gente seria o sistema geodésico brasileiro. Ele é definido como um conjunto de pontos geodésicos
implantados na porção da superfície terrestre delimitada pelas fronteiras do país. Esse sistema ele possui dois datums, que seriam duas referências, uma horizontal, que como a gente utiliza um sistema geodésico geocêntrico, a referência horizontal dele seria o centro de massa da Terra, e o datum foi um ponto pré-determinado de coordenadas, com uma precisão muito alta, e a partir desse ponto foi se realizando o transporte de coordenadas e distribuído durante todo o país. Essas linhas vermelhas que vocês estão vendo aqui não eram bem linhas, elas são formadas por uma série de pontos. Eu acho que foi até um erro meu, teria sido interessante eu mostrar para vocês na parte de topografia clássica, ter mostrado para vocês o nivelamento geométrico, que a gente utiliza o nível, que foi o método que foi utilizado para determinar toda essa rede de pontos do nosso datum vertical, que a partir de um único ponto ele foi fazendo transporte de coordenadas de 50 em 50 metros para determinar a altimetria de outros pontos. E isso seguiu durante todo o território nacional. Deixa eu seguir aqui para o próximo. Aqui a gente tem dois exemplos de datum. O que a gente tem aqui, a materialização de datums, no caso, esse primeiro seria uma estação, que ela está lá fazendo a determinação de coordenadas em tempo real, a partir de um sistema de satélites, e ela fica 24 horas lá funcionando, fazendo essa leitura de coordenadas. E cada ponto desse aqui que a gente tem do datum horizontal seria uma estação daquela que fica fazendo leitura de coordenadas. E essas coordenadas dessas leituras são disponibilizadas no site do IBGE. Seria, como eu falei no início, aquele referencial que a gente tem que ter, um ponto de coordenada conhecida. Aí a gente tem tanto essas estações, quanto, a partir delas, a materialização de marcos geodésicos e também de alguns RNs. Seriam algumas referências que são distribuídas durante todo o território. O datum vertical, ele geralmente segue esse padrão. Eu não sei se na rural tem algum, mas se vocês já foram na federal, quando você entra naquele largo principal da federal, você consegue ver dois, não igual a esse especificamente, mas ele segue um padrão um pouco diferente. Seria meio que um cilindro grande laranja. Aí esses pontos são referências de nível e também planimétricas. São pontos estabelecidos pelo IBGE, que a gente tem as três coordenadas conhecidas, x, y e z. Esse número aqui é o quê? É o número do RN, que seria a descrição do ponto pelo IBGE. A RN seria a referência de nível. Seria meio que a codificação dele, que ele segue um padrão de codificação estabelecido. Nesse caso aqui, dessa estação materializada, a gente tem um aqui em Recife também, que ela fica lá no IF, que é a PERC. Ela fica lá fazendo leitura de coordenadas. Antes dessa estação, ela ficava na Biblioteca Central, lá da Federal, no telhado. Mas aí, quando teve o incêndio da Biblioteca Central, acabou que ela foi realocada para o IF.